Bom, galera, vou falar sobre Brasil e Império, tá? Na verdade, esses são os assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Independência do Brasil, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Cronologicamente falando, esse período vai de 1822 a 1889, ou seja, vai da independência do Brasil à República, ao golpe da República. Nesse meio termo, alguns episódios cronologicamente são marcados e você, estudante, precisa conhecer isso. Esse conhecimento não pode ser só meu agora nesse momento, eu vou transferi-lo para vocês e você vai compreender. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Dom Pedro I, o filho de Dom João VI, Dom João VI, que veio para o Brasil em 1808, permanece aqui até 1820 e retorna para Portugal, deixando aqui o seu filho, Dom Pedro I, que gritou: se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. É o dia do fico. Dom Pedro fica no Brasil e promove a independência do Brasil diante de Portugal. Ele foi o executor do ato. O quadro do Ipiranga, o Museu do Ipiranga, mostra Dom Pedro empinando um cavalo branco, uma espada na mão, ao redor dele a guarda do Império, e ele proclamando ali a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. O Brasil fica independente de Portugal e ingressa naquilo que a gente costumou chamar, nós historiadores, de primeiro reinado. É bem curto o primeiro reinado. Perceba o período, vai da independência à abdicação de Pedro, em 1831. Então, portanto, aí, menos de 10 anos, 9 anos de primeiro reinado. Dom Pedro abdica ao trono e volta para Portugal. Lá ele vai concorrer com o irmão Dom Miguel ao trono português, porque seu pai havia morrido. Ele briga com Dom Miguel, é de fato uma luta, uma guerra, inclusive gera em Portugal uma certa guerra civil. Os que eram miguelistas e os que eram a favor de Dom Pedro entram em confronto, mas quem ganha essa briga é Pedro. Tá? Dom Pedro ganha a briga, assume o trono português e morre pouco tempo depois, em 1834, deixando o trono para o irmão Miguel. Tranquilo? No Brasil, no primeiro reinado, a gente pode destacar ainda, no ano de 1824, a primeira Constituição brasileira, que recebe o nome, é chamada de outorgada. Alguém sabe o significado de outorgada? Não? Imposta. Ela não foi votada por um Congresso Nacional. Ela não teve Assembleia Constituinte. Ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Essa Constituição se destaca por ter 4 poderes. Além dos 3 que a gente já conhece, legislativo, executivo e judiciário, o 4º poder, que é o poder moderador. Esse poder dava plenos direitos ao rei. Por isso, essa Constituição, segundo o próprio Dom Pedro I, era digna do rei. Esse 4º poder é uma espécie de poder além dos outros poderes. Tranquilo, galera? Até aí? De boa? De 1831, quando Pedro volta para Portugal, até 1840, é um período muito peculiar da história brasileira, muito particular. Porque nesse período não há rei. Há império, mas não há rei. Quem governa é uma junta governamental chamada de regência. Por isso, apelidamos de período regencial. Porque quem governa é uma junta governamental chamada de regência. A regência trina, mais tarde a regência una. Trina porque são 3 homens governando o Brasil. Isso estava inclusive previsto na Constituição de 1824. O que está acontecendo aqui, quando não há herdeiro pronto para o trono, é que uma regência trina governa o Brasil.
Quando Dom Pedro voltou para Portugal, deixou seu filho aqui, Pedrinho, Dom Pedro II, que passou a ser criado por José Bonifácio. Bonifácio era da família dos Andrada, muito presente na política nacional, que foi tutor de Dom Pedro II e tornou ele um grande homem, preparadíssimo para controlar o Brasil, para ser um rei. Ele foi educado para ser um rei e era um exímio estudante. Compreendia de tudo, de botânica, de intelectualidade marxista, de liberalismo econômico, sabia que o Brasil até então era um regime escravocrata, mas que lutava ele mesmo contra a escravidão. Foi um homem muito à frente de seu tempo, Dom Pedro II, talvez o melhor estadista que nós já tivemos. Governou o Brasil de 1831 a 1840. Governou o Brasil de 1840 a 1889. Chegou ao poder através do golpe da maioridade, porque tinha 15 anos quando chegou ao poder. A antecipação da maioridade de Pedro foi para que o Brasil tivesse centralização. Com o período regencial, inúmeras rebeliões estouraram no Brasil. Alguém lembra aí algum tipo de rebelião que estourou nesse período? Sabinada, Balaiada, Farroupilha. São rebeliões de cunho separatista que querem separar os estados do Brasil, formando nos estados repúblicas ou países, como queira chamar. A Sabinada ocorreu na Bahia e recebe esse nome em função do líder do movimento se chamar Francisco Sabino, o médico Sabino. A Farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul e recebe esse nome porque aqueles que estavam à frente do movimento revolucionário se vestiam com farrapos, com roupas velhas, com panos muito esfarrapados. E este movimento ganhou o nome de Farroupilha. A Farroupilha se destaca dentre os demais movimentos no Brasil por ter durado bastante tempo. Foram 10 anos de separação. A bandeira do Rio Grande do Sul, onde ocorreu o movimento, ela é verde, amarela e vermelha no meio. O vermelho representa o sangue derramado durante a Revolução Farroupilha e representa também a separação que durante muito tempo foi estabelecida com o restante do Brasil. Os rio-grandenses, ou julianos, como mais tarde ficaram chamados os rebelados, voltaram a fazer parte do Brasil graças à intervenção de Dom Pedro II, que nos primeiros anos de governo lutou muito para ter de volta o Rio Grande do Sul junto ao Brasil. Durante 10 anos o Rio Grande do Sul foi uma república, foi um país independente. Tá? A Bahia tentou, não conseguiu, o Maranhão tentou, não conseguiu também. E o Grão-Pará também fez parte desse movimento separatista. Durante o segundo reinado, o Brasil esteve sob o regime do café, economicamente falando. O café era a nossa maior economia, a nossa maior riqueza. Tá? Esse segundo reinado também é conhecido como o período da cafeicultura brasileira. Foi muito dinheiro que o Brasil ganhou exportando café para o mundo, mas chegou um determinado momento que estourou a crise, os problemas vieram e o café entrou em decadência. Aí preciso destacar o ano de 1888, porque quem acerta esse ano de 1888, um de cada vez, senão no osso. 13 de maio de 88, lembra alguma coisa?